Olá pessoal, então vamos continuar aí. Falamos das características qualitativas fundamentais que tornam a informação útil. Tem que ser simultaneamente o quê? Uma informação relevante e representar fidedignamente. Disse que essa informação pode ser melhorada. Se ela for o quê? Se ela for uma informação tempestiva, verificável, comparável e compreensiva. Essas são as características de melhoria, que elas melhoram. Mas, claro, quando a gente está falando isso aqui, já é num pressuposto que ela foi o quê? Relevante e representou fidedignamente. Beleza. Então, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e confiabilidade. Tempestividade e compreensibilidade são as características qualitativas, né? Comparabilidade, compreensibilidade, verificabilidade e tempestividade. São características que melhoram a utilidade da informação que é relevante e que representa com fidedignidade. Se ela é relevante e representa com fidedignidade, ela é uma informação o quê? Útil. Então elas melhoram quando ela é comparável, tempestiva, verificável e compreensiva. As características qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinar qual de duas alternativas que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade da representação deve ser usada para retratar aí um fenômeno. Você tem uma informação útil, né? Se ela melhorou, a gente vai se utilizar daquela informação para as demonstrações. Comparabilidade. Pessoal, essa aqui é uma das características qualitativas de melhoria importantíssimo, né? O objetivo das demonstrações é justamente isso, a gente comparar. Comparar o quê, Silvio? Comparar ano a ano, né? Aquela empresa no ano de 2005, 2006, 2007, comparar aquela empresa com outras empresas do mesmo setor, certo? Então, normalmente a gente está sempre isso, escolhendo investimento A, investimento B, né? Então, comparabilidade vai ser isso aí. Vai ser essa característica que vai permitir aos usuários identificar e compreender a similaridade e a diferença entre os itens, certo? Vai permitir que os usuários identifiquem, né, compreendam lá a similaridade e as diferenças entre os itens. Então, para que você compare, você tem que ter o quê? Dois itens, certo? Dois itens. Você tem que ter dois itens para que você compare. Essa é a única que você precisa ter dois itens. Vai permitir os usuários, que eles permitem, né, permitir a identificação lá, né, identificar e compreender as similaridades, a igualdade e a diferença nos itens. Diferentemente de outras características, a comparabilidade não está relacionada ao quê? Com um único item. Ela requer dois, no mínimo, itens. Aí olha só, pessoal, comparabilidade. As decisões de usuário implicam escolha entre alternativa, como por exemplo, vender ou manter um investimento, investir em uma outra entidade ou noutra. Consequentemente, a informação acerca da entidade que reporta a informação será mais útil caso possa ser comparada com informação similar, né? Então, comparabilidade é essa definição aí. É a característica qualitativa que permite que os usuários identifiquem e compreendam. Identifiquem e compreendam o quê? A similaridade, a semelhança e as diferenças lá entre os itens, certo? Diferentemente de outras, ela precisa de quê? De dois itens. Você não pode confundir comparabilidade com consistência. Consistência é o quê, Silvio? É você aplicar o mesmo método para os mesmos itens de um ano para outro, tratando de uma mesma empresa. Como assim, Silvio? Aplicou num ano aqui o método PEPs, vai aplicar no ano seguinte o método PEPs para controle de estoque. Aplicar o mesmo método para os mesmos itens, de um ano para outro, tratando da mesma empresa, ou no mesmo ano, tratando de empresa diferente. Isso é consistência, né? Consistência não é comparabilidade. Comparabilidade tem que ser dois itens para você comparar. Consistência é você aplicar o mesmo método para os mesmos itens, de um ano para outro, tratando-se da mesma empresa, ou no mesmo ano, tratando-se de empresa diferente. Claro que para você comparar, a informação tem que ter o quê? Tem que ter consistência. Eu não posso comparar, né, o câmera, certo, comigo. Eu só bebo, eu bebo 10, né, 10 copos de refrigerante, 10 copos de água durante o dia. Ele bebe 10 copos de cerveja, 10 copos de pinga. Como é que eu posso comparar um negócio desse? A gente pode comparar o quê? Coisas iguais com coisas iguais, certo? Então, para que eu possa comparar, tem que ter o quê? Tem que ter consistência, certo? Comparabilidade eu tenho que ter dois itens. Agora, para que essa comparação tenha sentido, eu tenho que aplicar os mesmos métodos para os mesmos itens, certo? Então, consistência é isso, é você aplicar os mesmos métodos para os mesmos itens, de um ano para outro, tratando da mesma informação, ou dentro do mesmo ano, tratando de empresa diferente. Silvio, então, consistência, embora esteja relacionada com a comparabilidade, não significa o mesmo.
consistência refere ao uso dos mesmos métodos para os mesmos itens, tanto de um período para outro, considerando a mesma entidade, quanto em um único período de entidade. Foi isso aqui que nós falamos agora. Comparabilidade objetiva é você comparar. Consistência vai auxiliar a alcançar esse objetivo, vai ser um meio para a gente alcançar aquele objetivo. Comparabilidade não significa uniformidade. Para que a informação seja comparável, coisas iguais precisam parecer iguais e coisas diferentes precisam parecer diferentes. A comparabilidade da informação contábil não é aprimorada ao se fazer com que coisas diferentes pareçam iguais e com coisas iguais pareçam diferentes. Você não vai melhorar essa informação, certo? Beleza. Verificabilidade, é você verificar, né? A verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe. A verificabilidade, olha, presta atenção nisso aqui, significa que diferentes observadores, consciente, dependente, podem chegar a um consenso. Embora não cheguem necessariamente a um completo acordo, certo? Quanto ao retrato de uma realidade econômica, em particular, sem uma representação fidedigna. Silvio, não entendi nada, não entendi zorra nenhuma nesse negócio aí. A verificabilidade significa que diferentes observadores conscientes, independentes, podem chegar a um consenso, embora não chegue necessariamente a um acordo. Vamos supor, eu tenho uma loja de prego, né? Aí mando 2 cidadãos contar o prego. Eu botei lá no estoque que tinha 100 mil pregos. No estoque meu tem 100 mil pregos. Aí, um cidadão foi contar, aí contou lá 99.999 pregos, Silvio, tem ali. Aí eu mando o outro contar. Aí o outro diz, Silvio, ali tem 100.002 pregos. Pessoal, eles chegaram a um completo acordo? Não. Não chegaram a um completo acordo. Mas vocês concordam que eles chegaram ao que? Um consenso? Consenso, aquela zorra ali tem quanto? Tem 100 mil pregos. Tem 100 mil pregos. Certo? Olha só, então a verificabilidade significa que diferentes observadores, cônscios independentes, podem chegar a um consenso. Né? Eles chegaram aqui a um consenso, que essa zorra aqui tem 100 mil pregos. Você contar de um em um, um chegou a 99.999, outro chegou em 100 mil, 100.002 pregos, 100 mil pregos. Né? Embora não chegue necessariamente a um pleno acordo. Isso não foi necessariamente um pleno acordo. Pleno acordo ainda bateu o quê? 100 mil com 100 mil. Certo? Essa verificabilidade ela pode ser direta. Verificabilidade direta. Contou caixa, ó, papai, contou caixa. Verificabilidade direta. Mas você pode chegar a uma informação também através de uma verificação que indireta. Como assim? Eu posso chegar ao estoque, a gente vai ver aí, através do custo da mercadoria vendida. Certo? Eu posso chegar a um estoque final, posso chegar através de outras informações não contando diretamente, certo? Então nós falamos da comparabilidade, certo? Verificabilidade. Comparabilidade vai permitir identificar e compreender o quê? A similaridade e a diferença entre os itens. Para que você compare, a informação precisa ser o quê? Consistente. Certo? O que é consistência? É aplicar o mesmo método para os mesmos itens, de um período para outro, tratando-se da mesma empresa, ou no mesmo exercício, tratando de empresas diferentes. Então, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade. A informação tem que estar o quê? Tem que estar no tempo certo. Significa ter informação disponível para tomadores de decisões a tempo de poder influenciar em suas decisões. Tem que ter num tempo correto. Em geral, a informação mais antiga é aquela que tem menos utilidade. Claro, informação mais antiga a gente já chegou naquela informação através de outras fontes. Contudo, certa informação pode ter o atributo tempestividade prolongado após o encerramento do período, em decorrência de alguns usuários, por exemplo, necessidade de inventar, identificar e avaliar aquelas tendências da informação. Só a base aqui é o núcleo disso aqui, que é o que nos interessa mais. Portanto, compreensibilidade. A informação ela tem que ser compreensiva. Ela tem que ser uma informação concisa, uma informação clara. Certo? Nas demonstrações contábeis. Ah, Silvio, então quer dizer, se tem uma informação que é uma informação complexa, não vai estar lá? Não, aí vai ter que estar. Por quê? Porque se ela é relevante, meu amigo, eu não posso, para que vá para um atributo de melhoria, sem que ter um atributo o quê? Da característica fundamental. Tem que ser se for relevante, tem que ter. Então, classificar, caracterizar e apresentar informações com o quê? Com clareza e concisão tornam compreensível. Então, compreensibilidade é a informação clara, é a informação concisa.
Certos fenômenos são inerentemente complexos e não podem ser facilmente compreendidos. Certos fenômenos lá, né? A exclusão de informações sobre esses fenômenos dos relatórios contábil e financeiro pode tornar a informação constante referida aos relatórios mais facilmente o quê? Compreendida. Né? Se você tirar aquelas informações complexas, vai ser mais facilmente compreendida. Mas deixou de ter relevância porque você tirou uma informação relevante. Então você não pode, tirar aquelas informações complexas, não. Tem que fazer com que eles tenham, né, clareza daquela informação. Ele vá, procure um especialista para que esclareça aquelas informações. Beleza. Característica qualitativa de melhoria, ela deve ser maximizada na extensão possível. Entretanto, as características, né, qualitativas de melhoria, que seja individualmente ou em grupos, não pode tornar a informação útil se dita informação foi irrelevante ou não representar fidedignamente. O custo de gerar informação é uma restrição sempre presente, a relação custo-benefício. Se uma informação tiver um custo alto demais, para que melhorar aquela informação se não vai ser benéfico na relação de custo? O custo de gerar informação é uma restrição sempre presente na entidade no processo de elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro. O processo de elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro impõe custos, sendo importante que ditos custos sejam justificados pelos benefícios gerados pela divulgação da informação. Existem variados tipos de custos e benefícios a considerar. Né? Tem muita coisa para a gente, né? Só mesmo que a gente tem que ficar atento aí, que a informação ela tem que obedecer à restrição de custos. Né? Beleza. Premissa subjacente é a continuidade. A Silvia já via essa parte da continuidade lá nos princípios. Já a gente vai vendo que tem as informações, né, que nós já vimos. Continuidade. As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como premissa o quê? Que a entidade estará em atividade. Irá manter-se em operação por um futuro previsível. Está em atividade. E vai manter-se em operação por um futuro. Desse modo, parte do pressuposto de que a entidade não tem a intenção, nem tampouco a necessidade de parar. Certo? De entrar em processo de liquidação ou de reduzir materialmente a escala das suas operações. Parte do pressuposto que a entidade não tem nem a intenção, nem tampouco a necessidade de entrar em processo de liquidação. Por outro lado, se essa intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis podem ter que ser elaboradas em base diferente. E nesse caso, a elaboração deve ser divulgada. Lembra de princípios contábeis, que eu falei que o princípio da continuidade, ele estará atrelado ao regime de competência? Lembro. Então, o que é que ele está me dizendo aí? Né? Não ter atenção, nem tampouco entrar em processo de liquidação. Por outro lado, se houver essa intenção, as bases têm que ser diferentes. Então, se tiver a intenção, se tiver um regime falimentar, o que é que vai acontecer? Um regime em processo de liquidação, você não vai mais registrar pelo regime de competência, vai ser pelo regime de quê? De caixa, tem vida curta. Regime de caixa, né? Então, pessoal, se a empresa tiver tempo certo, não tem sentido o regime de competência. Então, a continuidade está intimamente relacionada com a competência. Então, se não tiver continuidade, a gente tem que divulgar em outra base, e essa base tem que fazer em outra base, e essa base tem que ser divulgada. É isso que está escrito aí. Elementos das demonstrações contábeis, isso aqui agora a gente vai fluir, né? Que a gente viu toda essa parte das características qualitativas, dos objetivos. O que foi que a gente viu aqui nessas aqueles dois itens? O objetivo, né? E as características qualitativas, para tornar a informação útil para a tomada de decisões. Agora, elementos das demonstrações contábeis. A gente já viu ativo, passivo, PL, receita e despesa, Silvio. Então a gente vai agora detonar esse negócio. Então vamos lá, né? As demonstrações retratam os efeitos patrimoniais, As demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros eventos por meio do grupamento dos mesmos em classe amplas, ativo, né? De acordo com suas características econômicas. Essas classes amplas são denominados de elementos das demonstrações contábeis. Nós temos elementos do ativo, os elementos do passivo. Os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira no balanço patrimonial são quem? Os ativos, o passivo e o PL. Então vai fornecer informação útil? Vai. Quem fornece informação sobre a situação patrimonial e financeira vai ser quem? Vai ser o balanço patrimonial. E quais são os elementos do balanço patrimonial? Ativo, passivo e PL. Então ativo, passivo e PL vai fornecer informações sobre o quê? Sobre a situação patrimonial e financeira da empresa. Beleza. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho
Desempenho tem a ver com lucro. Resultado vão estar onde? Na DRE. E quais são os elementos da DRE? Receita e despesa. Então, situação patrimonial e financeira, ativo, passivo e PL. Desempenho, receita e despesa. Situação patrimonial e financeira, ativo, passivo, PL, balanço patrimonial. Desempenho, DRE, receita e despesa. Beleza. A demonstração das mutações na posição financeira usualmente reflete os elementos das demonstrações do resultado e do balanço patrimonial. Assim, não identifica qualquer elemento que seja exclusivo de uma demonstração ou de outra demonstração, né? Então, por exemplo, a demonstração de fluxo de caixa, ora a gente vai ter elementos do balanço patrimonial e ora a gente vai ter elementos da DRE. Certo? Beleza. Ok, Silvio. Posição patrimonial e financeira. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, o passivo e o PL. Estes são definidos como segue. Aí a gente já viu. Tripé do ativo. Ativo é um recurso controlado pela entidade, como resultado de eventos passados e do qual se espera que o quê? Que flua benefício econômico para a entidade. O tripé do ativo. O tripé do passivo é uma obrigação presente, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte que na saída de recursos. A saída de recursos, esse recurso capaz de gerar benefício. Tripé do ativo e tripé do passivo. Patrimônio líquido é o interesse residual no ativo da entidade, depois de deduzido todos os seus passivos. Então, olha só, isso aqui é o CPC 00. Então, se ele está me dizendo que o PL é o interesse residual no ativo depois de deduzido todos os seus passivos, aqui ele não considera PL o quê, pessoal? Passivo. É, PL passivo. PL é o quê? É o interesse residual do ativo depois de deduzido todos os seus passivos. A lei 6.404 a gente viu, que coloca aquele negócio lá do lado de lá. As definições de ativo e de passivo identificam suas características essenciais, né? As características de cada um deles, aquele tripé, mas não procuram especificar os critérios que precisam ser observados para que eles possam ser o quê? Reconhecido. Então, na definição, ele define os três, ó, tripé do ativo e tripé do passivo, mas ele lá tem os critérios de reconhecimento? Não. O critério de reconhecimento está lá. E quais são os critérios de reconhecimento, por exemplo, do ativo? E que seja provável que ele gere benefício e o custo ou valor consiga ser mensurado com segurança. Tem que saber mensurar o custo, tem que ter. Se eu não conseguir mensurar, eu não vou reconhecer. Mesmo atendendo o quê? As características. Mesmo atendendo a definição. Desse modo, as definições abrangem itens que não são reconhecidos como ativo ou como passivo no balanço em função de não satisfazerem os critérios de reconhecimento. Especificamente, a expectativa de que futuros benefícios econômicos fluam para a entidade ou saiam de entidade deve ser suficientemente certa para que seja observado o critério de probabilidade, antes que um ativo ou um passivo seja reconhecido. Mas além disso aí, a gente tem que mensurar o valor com segurança. Ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, passivo ou PL, deve-se atentar para a sua essência subjacente e realidade econômica, e não apenas para a sua forma legal. Isso aqui é o quê? É essência sobre a forma, Silvio. É. Então, na hora da definição de ativo, eu tenho que ver a essência. Então, a gente vai ver logo em seguida, aí, daqui mais umas 6 aulas, o contrato de arrendamento mercantil financeiro. A gente tem um arrendador e arrendatário. O arrendador é o proprietário do bem. O arrendatário vai usar esse bem mediante o pagamento de prestações. O bem está na propriedade daqui, ó, do arrendador. Mas como esse contrato do arrendamento mercantil financeiro, ele transfere os benefícios, riscos e controle, mesmo o arrendatário não tendo a propriedade, mas a gente vai registrar no balanço patrimonial do arrendatário. Por quê? Porque, na essência, aquilo ali é um contrato de compra e venda. Certo? Então, ao avaliar se um item se enquadra na definição de ativo, passivo ou PL, deve-se atentar para a sua essência subjacente e realidade econômica e não para apenas sua forma legal. Beleza. Ativos. O benefício econômico incorporado a um ativo é o seu potencial em contribuir direto ou indiretamente para o fluxo de caixa ou equivalente de caixa para a entidade. Tal potencial pode ser produtivo quando o recurso for parte integrante das atividades operacionais da entidade, né? Pode também ter a forma de conversibilidade em caixa ou de equivalente caixa, ou pode ainda ser capaz de reduzir a saída de caixa, como no caso de processo industrial. O benefício, né, tem que gerar benefício. O benefício pode vir com aumento de receita ou com a diminuição de custos, certo? Então, tal potencial pode ser produtivo, esse potencial, né, de gerar fluxo de caixa, pode ser produtivo quando o recurso for parte integrante das atividades operacionais da empresa, pode também ter a forma de conversibilidade em caixa equivalente, ou pode ainda ser capaz de reduzir o quê? A saída de caixa, ou seja, diminuir os custos. Certo? Beleza. Os benefícios econômicos, como é
que os ativos geram benefício econômico. Aí tem 4 situações aqui para o ativo gerar benefício econômico. Aí nós temos aqui, ó, o ativo pode, incorporado a um ativo, os benefícios, pode fluir para a entidade de diversas maneiras. Por exemplo, o ativo pode ser, então, ele dá um exemplo, pode ser usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de bens ou na prestação de serviços a serem vendidos pela entidade. Eu tenho uma máquina que eu vou produzir outros bens. Então aquela máquina está gerando benefícios, porque eu estou usando aquela máquina na produção de bens, eu estou usando matéria-prima na produção de bens. Então é uma maneira dela gerar benefício. Usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de bens ou na prestação de serviços a serem vendidos pela entidade. Ele pode também gerar benefício quando ele pode ser trocado por outros ativos. Então, se eu tenho lá duplicata a receber, é um ativo. Ele pode ser trocado por quê? Por caixa, outro ativo. Então, trocado por outros ativos, é uma maneira dele estar gerando benefícios. Utilizado para liquidar um passivo. Pode. Você pode ter recebido, ter uma receita antecipada de venda. Isso é um passivo. Como é que você liquida aquilo ali? Dando o quê? Dando mercadoria, ou você tem uma dívida, como é que você liquida aquela dívida? Pagando. Então, é uma maneira do ativo gerar benefício. Usando o quê? Usado para liquidar passivo, ou então distribuído aos proprietários. Certo? Então, a gente tem aí alguns exemplos. Usado na produção de outros bens ou serviços. Ele pode ser trocado por outros ativos. Ele pode ser usado para liquidar uma dívida, ele está gerando benefício, ou ser distribuído aí aos sócios da empresa. Então, 4 maneiras aí de gerar benefício. Muitos ativos, como, por exemplo, itens do imobilizado, têm forma física, tem matéria. Entretanto, a forma física não é essencial para a existência de um ativo. Assim sendo, as patentes, os direitos autorais, por exemplo, são considerados ativos caso deles sejam esperados que benefício econômico futuro fluam para a entidade e caso eles sejam por ela controlados. Muitos ativos, como por exemplo contas a receber imóveis, estão associados a direitos legais, incluído o direito de quê? De propriedade. Agora, ao determinar a existência do ativo, o direito também de propriedade é o quê? Não é essencial. Você não precisa ter a propriedade para que tenha um ativo, ele não precisa ter o quê? Forma física, ele pode ser um intangível. Beleza. Passivos. Uma característica essencial para a existência de passivo é que a entidade tem uma obrigação presente. Uma obrigação, dever ou responsabilidade de agir ou de desempenhar uma dada tarefa de certa maneira. As obrigações podem ser legalmente exigíveis em consequência de contrato ou de exigências estatutárias. Esse é normalmente o caso, por exemplo, das contas a pagar por bens e serviços recebidos. Entretanto, obrigações surgem também de práticas usuais dos negócios, de usos e costumes e do desejo de manter boas relações comerciais ou agir de maneira equitativa, certo? Desse modo, por exemplo, a entidade, que decida por questão de política mercadológica ou de imagem retificar defeitos em seu produto, mesmo quando tais defeitos tenham se tornado conhecidos depois da expiração do prazo de garantia, isso pode gerar um passivo. Que tipo? Isso é uma obrigação não formalizada. A obrigação lá pode ser legal e não formalizada. Ô Silvio, dá um exemplo dessa zorra aí que eu não entendi não. Por exemplo, é comum você encontrar, você vê aí no horário nobre, você vê assim a Honda chamando, convocando os cidadãos que compraram o carro, hoje nós estamos no ano de 2005, aí que compraram o carro em 2015, nós compraram o carro em 2008, e aquele carro eles convocam para fazer um recall, que quer que troque lá determinado parafuso. Ou seja, aquilo ali não estava mais na garantia do carro, o carro era 5 anos só, mas por que ele fez aquilo ali? Preservar a imagem dele, viu que aquele parafuso estava dando um problema, podia ter vários acidentes, podia gerar uma imagem que prejudicasse a Honda, certo? Então aquela obrigação ali não era uma obrigação legal nem contratual, era uma obrigação não formalizada, para preservar a imagem da empresa, certo? E isso gera passivo também, a gente vai ver isso lá mais na frente. A liquidação de uma obrigação presente geralmente implica a utilização pela entidade de recursos incorporados de benefício econômico a fim de satisfazer a demanda da outra parte. A liquidação de uma obrigação presente pode ocorrer de diversas maneiras, como, por exemplo, por meio de a liquidação, ou seja, como você mata um passivo, quita um passivo. Você pode quitar um passivo através de quê? De pagamento em caixa,
Pagou lá, ó, pá, morreu o passivo, acabou a dívida. Transferência de outros ativos. Como assim, Silvio? Eu tenho lá um passivo, que o meu passivo é uma receita, um adiantamento. Clientes, a gente já viu que clientes é ativo e adiantamento de clientes é passivo. Aí tem lá no passivo adiantamento de clientes. Qual é a maneira de eu liquidar esse passivo? Entregando o quê? Para essa empresa, entregando mercadorias. Então, a transferência de outros ativos liquida um passivo, mata um passivo. Ah, sim, mas eu vi gerar benefício lá no ativo. Ativo é trocado por outros ativos. A maneira dele gerar benefício. Ativo trocado por outros ativos. Aqui é transferência de outros ativos, é para você matar passivo. Transferiu ativo lá para o passivo, você está matando, está liquidando aquela dívida. Prestação de serviço. Como seria essa prestação de serviço, Gil? Você podia ter lá no passivo, ó, uma receita antecipada de serviço. Como é que você mata? Você recebeu antecipadamente. Criou uma obrigação que você vai ter que prestar um serviço. Como é que você mata esse passivo? Prestando o serviço. Então, a prestação de serviço é uma maneira de você liquidar uma obrigação. A substituição de uma obrigação por outra. Por exemplo, você tem uma duplicata a pagar. Isso aqui eu já vi, pô, né? Isso aqui é o mais chato, assim, porque você tá assistindo essa zorra aí em casa, aí já de madrugada, com sono. Aí você vai ficar sem querer engolir isso aqui, ó. Duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar é um título de crédito de natureza comercial decorrente de quê? De uma compra a prazo que você teve. Aí você chegou na época lá, você não conseguiu pagar essa duplicata, você vai, converte isso aqui numa nota promissória a pagar. Certo? Tomou um empréstimo aí, transferiu essa dívida. Aí você fala assim, ah, Silvio, mas continua existindo o passivo. Continua existindo o passivo quantitativamente, mas aquele passivo especificamente, duplicata a pagar, ele não existe. Por quê? Porque ele substituiu por outra dívida. O passivo, lacto sensu, vai existir. Mas, em stricto sensu, aquela duplicata a pagar, morreu. Você liquidou. Certo? Às vezes, quando eu explico isso aí no presencial, o pessoal vem com cada filosofia interessante, né? Não sei o quê. Mas você concorda? Olha só, o passivo vai continuar, a dívida vai continuar. Mas aquela específica, aquela continha lá duplicata a pagar, ela matou. Certo? Então, pagamento em caixa, transferência de outros ativos, prestação de serviços, substituição da obrigação por outra, ou conversão da obrigação em item do PL. Como assim, Silvio? Conversão da obrigação em item do PL? Você muitas vezes está prestando dinheiro, né? Você emite debêntures. Debêntures, a gente vai estudar a maneira de você ter um recurso. Então, essa debêntures emitida, aí, mais uma conta aí, debêntures emitida, por exemplo, debêntures a resgatar, isso é uma conta de passivo. E muitas vezes, para você pegar e não comprar, pagar essas debêntures, você vai e converte essas debêntures em ações. Então, isso é uma maneira da conversão da obrigação em item do PL, ou seja, converter uma dívida em capital. Você, em vez de pagar a dívida, você deu ações da empresa. Certo? Então, é uma maneira também de você liquidar o passivo. Pagamento em caixa, transferência de outros ativos, prestação de serviço, substituição de uma obrigação por outra, conversão da obrigação em item do PL. Existem outras maneiras, dação, perdoou, o que for lá. A gente pode ter outras formas de liquidar também. Beleza. Performance, o resultado é frequentemente utilizado como medida de performance ou como base para outras medidas, tais como o retorno do investimento ou o resultado por ação. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do resultado são quem? Receita e despesa. O reconhecimento e a mensuração das receitas de despesa e, consequentemente, do resultado depende em parte dos conceitos de capital e de manutenção de capital adotados pela entidade na elaboração de suas demonstrações contábeis. Os elementos de receita e despesa são definidos como segue. Isso aí a gente já falou. Receitas são aumentos do benefício econômico durante o período, sob a forma de entrada de recurso ou de aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulta em quê? Em aumento do PL. Toda receita aumenta o PL e que não seja relacionada com a contribuição dos detetores de instrumentos patrimoniais. Por quê? Porque se você aumenta capital, lembra aí, você vai debitar a caixa e credita a capital. Ou seja, aumenta o ativo, aumenta o PL e isso não é receita. Certo? Então, receita aumenta o ativo, aumenta o PL e não é consequência dessas transações aí de contribuição dos detentores de instrumentos patrimoniais, ou seja, dos acionistas, dos sócios. Despesa são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sobre a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com as distribuições aos detentores de instrumentos patrimoniais. Ou seja, despesa vai diminuir ativo, aumentar passivo, a gente já viu, consequentemente a despesa diminui o PL. Mas nem toda diminuição do PL é despesa, porque pode haver
uma diminuição do PL, um aumento do passivo que diminui o PL e seja consequência da distribuição de dividendos. Aí por isso que ele fala aqui no final. E que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Beleza? Então aqui a gente dá um tempinho e volta aí no próximo bloco com mais um textozinho aí do CPC 00. Até já.